Para a gente começar o vídeo de hoje, vamos direto para a palavra. Está lá em Mateus 7, do 15 ao 23, vai dizer assim: Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês reconhecerão por seus frutos, porém pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastam-se de mim, vocês que praticam o mal. Essa é a mensagem hoje, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os falsos profetas e um pouquinho sobre tudo que está acontecendo ultimamente na política brasileira, né? Vocês viram aí sobre o que vai ser o tema do vídeo hoje, através da thumb, através do título. E realmente é um tema que eu gosto de falar, para ser bem sincero, né? Não é a primeira vez que eu venho na internet expor minha opinião em relação à política, em relação à religião, por que elas têm que andar juntos ou não andar juntos necessariamente, né? E eu acredito que aqui é um espaço justamente para isso, né? Onde eu vou expor minha opinião e vocês são livres para vocês concordarem ou discordarem, tá tudo certo. É para isso que serve esse canal também. Mas é através da revelação da palavra que eu tenho, através daquilo que eu tenho de entendimento que Deus me dá, né? Através da palavra dele. Para a gente continuar, na verdade, eu quero ler alguns outros versículos para que a gente possa dar andamento nesse, né? Então aqui a gente leu Mateus, onde foi uma fala de Jesus, falando um pouquinho sobre os falsos profetas, mas eu quero voltar lá no Antigo Testamento em Jeremias, Jeremias 23. Ele vai falar sobre os profetas mentirosos, né? Então Deus, na verdade, aqui ainda não tinha a figura de Jesus, necessariamente, como a gente conhece, mas Deus já havia falado um pouquinho sobre isso para o seu povo, né? Então aqui vai lá, Jeremias 23, 16. Eu vou ler alguns versículos, na verdade, não vou citar todos aqui, os endereços, porque eu vou pular alguns e assim por diante. Mas lá, Jeremias 23, 16, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles o enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Então, e aí um pouquinho mais para baixo, ele vai continuar falando um monte ali sobre os falsos profetas. Eu vou pular um pouco dos versículos, não vou ler tudo, porque senão é uma passagem muito grande, quem quiser ler depois. Ele vai ler assim, ele vai falar assim o seguinte, ó, lá no 25. Ouvi o que dizem os profetas, que profetizaram mentiras em meu nome, dizendo, tive um sonho, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e a ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como os seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com o trigo? Pergunta o Senhor. Não é da minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como martelo que despedaça a rocha? Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam um dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles o relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei e nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Por que eu quis trazer essa palavra, né, sobre os falsos profetas hoje? Na verdade é um tema que eu gosto de estudar bastante, eu gosto de discutir e debater com algumas pessoas sobre isso, justamente porque nós vivemos num país onde muitas pessoas elas acabam se elegendo por conta de um posicionamento político religioso, né? Então, desde 2018 isso vem acontecendo fortemente, na verdade sempre aconteceu, se a gente parar para pegar a história da política em si, mundial, é uma coisa que sempre aconteceu, né? Então, a igreja sempre está ali relacionada com o poder e tudo mais, a gente viu isso muito fortemente durante a Idade Média, mas quando a gente para analisar
A política brasileira, desde 2018, então ali com o Bolsonaro, ele vem realmente conquistando, digamos assim, uma massa evangélica muito grande para o seu eleitorado, digamos assim, né? E realmente essa massa evangélica, eles acabam entrando e muitas vezes votando sem necessariamente se perguntar em quem está votando, mas só porque a pessoa levanta a bandeira e fala assim, em nome de Deus, automaticamente existe uma parcela muito grande da população que fala assim, ele está falando em nome de Deus, então ele deve estar certo. E eles não se perguntam quem são essas pessoas, o que elas fazem, né? E esse é um vídeo que eu já estava dentro do meu cronograma colocar um vídeo sobre isso. Por quê? Porque a gente sabe que esse ano a gente está em umas eleições municipais, onde a gente vai votar para prefeito e vereador. Não é tão grande quanto o presidente, porém ele vai comandar a tua cidade, né? São pessoas que vão estar ali no dia a dia, né, fazendo bem ou mal para a população da sua cidade, inclui você. Então, por que eu quis trazer realmente essa discussão para o canal? Justamente, e eu vi essa necessidade de trazer essa semana por conta que a gente sabe que durante essas semanas aconteceu esse episódio, é, sei lá, triste, engraçado ao mesmo tempo, né? Que você fala assim, cara, como é que pode duas pessoas que querem concorrer a prefeito de São Paulo, que é a maior capital brasileira que existe em termos de população, em termos de indústria, em termos de socioeconômico, digamos assim, e me protagoniza uma cena dessa. E aí você fica pensando assim, cara, que loucura é toda essa, né? Se a gente parar pra analisar, na verdade, o Pablo Marçal, a gente conhece ele já da internet há algum tempo. Né? É um cara que tá realmente, é uma figura midiática, ele está ali o tempo todo. E o Datena é a mesma coisa, né? O Datena, o Pablo Marçal veio na internet, o Datena já tá na televisão brasileira faz há muito tempo. E você fala assim, cara, são caras que realmente pode ser que concorra, né, à eleição ali e vai fazer alguma coisa pela população. Aí você para analisar as atitudes através disso e fala assim, não, mano, não é possível, né? E por que que eu gosto, por que que eu trouxe sobre essa questão dos falsos profetas, né? Principalmente por conta, não estou falando que o Marçal seja um falso profeta, quem sou eu para julgar? Porém, é uma coisa que a gente se questiona, porque ao mesmo tempo que ele fala sobre, eu não sou pastor, ele fala muito em nome de Deus. Ele fala sobre Deus, ele fala que ele gosta de falar sobre Deus, né? E eu também, eu gosto de falar sobre Deus, só que a questão é, quando Jesus ele coloca lá pra gente, então, em Mateus 7, eu esqueci de deixar marcado aqui, então vamos ter que abrir de novo. Ainda bem que nós é rápido de endereço, que a escola bíblica serve para isso. Lá em Mateus 7, 16, Jesus vai falar assim, vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Então a gente aqui não precisa ser nenhum gênio para decifrar o que Jesus quer dizer aqui, cara. Tipo, quem são as árvores? Somos nós, já dizia a música. A gente reconhece as pessoas por aquilo que elas fazem, não por aquilo que elas dizem. Né? E quando a gente analisa essa cena, onde realmente um candidato ele vai e parte para agressão do outro, cara, é uma cena lastimável, digamos assim, né? Então a gente reconhece a árvore pelo seu fruto. Ou seja, ali a gente conseguiu ver que nenhum dos dois que está concorrendo à Prefeitura de São Paulo tem uma capacidade emocional para saber gerir e lidar com aquilo. Né? Então, de um lado, existe um cara que é uma criança, digamos assim, onde ele está provocando o tempo todo. Não é a primeira vez que ele faz isso em debates, onde ele desce o nível do debate justamente para fazer provocações e fazer um monte de coisa. E de um outro lado, um cara que ele realmente acabou caindo nessas provocações, o que levou à agressão. Né? E nem nada justifica uma agressão. Né? Então, como tudo aqui nesse canal, a gente vai para um viés cristão, por viés da palavra, aqui eu trouxe outros versículos, onde a gente vai ter aqui em Mateus 5, 38 a 39, que Jesus vai ensinar sobre a importância de não revidar a agressão, né? Onde ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra.
lá em Provérbios. Então Salomão já escrevia isso lá no Antigo Testamento, que ele vai falar assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Em Efésios, Paulo nos diz o seguinte: livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Né? E existe outras infinidades de versículos onde Jesus ele vai falar sobre isso, né? Então a palavra, a revelação, ela vai trazer o que, cara, eu não vim para trazer ira, não vim para trazer discórdia, eu vim para trazer paz e justiça. Claro que é muito tenso você estar ali naquele ambiente onde existe uma pessoa que é infantil demais, está lidando com provocações o tempo todo, mas, cara, segura pra você, sabe? Tipo, os frutos do Espírito nos ensina a ter paciência, amor, bondade, domínio próprio. E aí, pro outro lado, o outro cara que defende tanta bandeira que, eu sou de Deus, eu não sei das quantas, papapá, tamo junto, né? Comunidade cristã do Brasil. Cara, me desculpa, mas como é que a gente vai olhar os frutos de uma pessoa dessa forma? Que tá ali cutucando o outro o tempo todo. Existe aquela necessidade? Não existe. Por que que você está fazendo isso? Sabe? Quais são os planos de governo? Então, por que que eu quero trazer esse vídeo, esse tema aqui pra gente debater, pra gente discutir? Justamente pra gente colocar a mão na consciência, parar um pouquinho, analisar os candidatos de verdade e falar assim, cara, eu quero que o meu presidente, eu quero que o meu prefeito ele seja cristão, né? Então, assim, é óbvio que a gente quer líderes políticos cristãos lá e tudo mais no governo, só que realmente que siga a palavra. Não qualquer um que só levanta a bandeira e fala só falácias, mas não age como tal. Então a gente precisa colocar muita mão na consciência e começar a enxergar isso e falar assim, cara, quem que são esses candidatos que estão concorrendo a governador, a presidente, a prefeito, a vereador, que é esse caso agora, né, dessas eleições. Quem são essas pessoas nos seus íntimos, né? Que adianta o cara falar sobre Deus, mas ele age completamente diferente sobre aquilo? Ou seja, tipo, cara, vou colocar de volta essa situação que aconteceu durante essa semana. Existia aquela necessidade do Marçal fazer aquilo, ficar provocando, que não foi a primeira vez. Ele está fazendo isso todos os debates justamente para desestabilizar os seus candidatos. A palavra fala que aquele que faz o teu irmão pecar está pecando também. Ele não apresenta uma proposta do seu governo, o que ele vai fazer de bom para a educação, para a cultura? Que seja para os empresários, já que o cara se paga de empresário, ele é empresário, mas cadê as propostas? Sabe? Tipo, é só provocação, para quê? Então a gente precisa como cidadão, como cidadãos, como cristãos, realmente eleger alguém que vai fazer alguma coisa pelo povo. E não somente porque está falando de Deus. Né? Então a gente precisa tomar cuidado. Quem são esses falsos profetas hoje na contemporaneidade, né? Em 2024? Quem são esses falsos profetas? Né? Então, voltando lá do Antigo Testamento, Deus já falava isso. Que ele vai falar, ó. Estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles o relatam e com suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo. Ou seja, muitos querem colocar Deus na frente como escudo, onde realmente acaba pegando uma grande parte da população para votar neles em nome de Deus. Só que realmente essas pessoas nem sabem quem é Deus. Essas pessoas não conhecem, não têm um relacionamento com Deus, porque se tivessem não estaria agindo dessas formas como eles agem.
Infelizmente, a política ela é podre nesse sentido. Porque existe uma bancada evangélica lá onde, cara, só faça o que Jesus pediu para fazer. Não incite o ódio às pessoas. Não incite mentiras, roubos. Não escandalize. É o mínimo. É o mínimo que a palavra pede como cristão pra gente fazer. Você quer ser cristão? Você quer levantar a bandeira de Deus? Então faça. Para de falar. E pra gente que vai votar, vamos pôr a mão na consciência, vamos pesquisar sobre essas pessoas, vamos realmente olhar e falar assim, cara, realmente essa pessoa ela fala, mas ela faz. Eu vejo, eu vejo que ela faz, ela condiz as palavras com as ações e ações com as palavras, já dizia Shakespeare. Não adianta só falar. Tomem cuidado. Jesus nos fala, cuidado com os falsos profetas. Enfim, a gente poderia ficar horas e horas aqui discutindo sobre isso, mas o principal é realmente colocar a mão na consciência, entender que quem coloca os governantes naquele lugar somos nós. Então que realmente haja um despertamento para entender cada vez mais. Ah, eu não preciso, eu não gosto de estudar sobre política, eu não quero estudar sobre política. Cara, então não reclama sobre o país que você vive. Se você não gosta de estudar o mínimo sobre política, sobre as pessoas que estão lá governando, fazendo as coisas, é importante. É chato? É, muito. Mas é importante. Infelizmente ou felizmente, a gente vive nesse país. E quem vai colocar os governantes é a gente, é o povo. Só que aí a questão está: quem eu vou colocar? Eu vou colocar alguém só porque ele levanta uma bandeira e fala Deus, sem ver se ele realmente tem uma vida que condiz com uma vida cristã? Ou eu vou analisar a vida dessa pessoa, eu vou analisar as propostas de governo dessa pessoa? Quais são as propostas? O que ela vai fazer de bom para a população? E realmente depois ir lá e cobrar. Fala, cara, você prometeu isso, cadê? Você vai cumprir? Não vai? Independente da religião da pessoa, a gente precisa pensar nesse bem coletivo. A gente precisa pensar que nós, como os cristãos, somos sal e luz dessa terra. E que não é responsabilidade de um governante que se diz cristão começar a falar sobre Deus. É sobre isso daqui. É sobre olho no olho. É sobre falar, cara, Jesus te ama. É sobre a gente partir. E não esperar que um governante cristão esteja lá no poder para a gente começar a falar sobre Deus, falar sobre Jesus. Então é isso. Fica a minha reflexão. Fica aí. Beijos, abraços. E fique com Deus.